Fala moçada, beleza? Professor Rogério Mendes aí, ó. Vamos desenrolar bacteriose, ok? Bom, nós já trabalhamos aqui o conceito de quê? Lembra lá? Agente etiológico, que é a mesma coisa que agente o quê? Causador, beleza? Vetor é aquele que traz a doença para o hospedeiro. Mas o vetor, nós já falamos, desenrola aí, ó. É uma forma, é uma via de transmissão. Existem outras, contato direto, objetos contaminados, né, que seria um veículo, o ar, beleza? Já nas bacterioses, a gente pode ter também todas essas vias de transmissão, legal? E aí você precisa mais uma vez desenrolar isso aí, certo, sementinha? Atenção, olha aqui, ó. Vamos falar hoje de bacterioses, mas quais bacterioses? Hoje a gente vai se deter nisso aqui, ó. Bacterioses que estão relacionadas principalmente com o quê? A água e os alimentos o quê? Contaminados. Isso aqui é muito importante para a gente. Ora, se eu sei que essas bacterioses que eu citei aqui estão relacionadas a uma via de contaminação que envolve o quê? Água e alimentos contaminados, quando o cara me perguntar sobre medida preventiva para uma ou algumas dessas doenças aqui, você já sabe, concorda? Você já vai desenrolar. Então é isso que você precisa saber. Você não precisa saber o quadro clínico específico da doença tal. Você ainda não é o médico. Você está chegando lá. Então quando você for o clínico, você vai manjar isso aqui mais especificamente. Mas o que é que você precisa chegar sabendo na prova? Quem é o agente causador? É um conceito que nós já trabalhamos aqui, ok? Que é o conceito de agente etiológico. No caso aqui a gente vai generalizar. Eu estou falando de quê? Bactérias, legal? E as vias de transmissão e a prevenção. Não esqueça disso. Show de bola? Beleza. Então, hoje vamos falar de bacterioses que são veiculadas por água e alimentos contaminados. Show? Beleza. Olha aqui, ó. Botulismo, cólera, disenteria bacilar e febre tifoide. Existem outras. A gente vai se deter porque são as que mais comumente caem em prova. E, obviamente, estão bem relacionadas com o dia a dia, especialmente, gente, daquelas comunidades pobres onde não há saneamento básico. E aí é importante falar isso, né? Porque uma das vias de prevenção, uma das medidas profiláticas, preventivas, tá? Para se evitar uma epidemia, um surto daquela doença, dependendo da doença, é claro, né? Especialmente se envolve questões de saneamento, né? Lixo, alimentos contaminados, etc. É a história do saneamento básico. Então, olha só, botulismo, tá? Está relacionado com essa questão do alimento contaminado, e aí eu coloquei aqui para você se lembrar, para você desenrolar isso aqui, ó, a ideia do enlatado. Então, você vai ao supermercado e encontra aquele alimento enlatado, estufado, a lata está amassada. Evite levar essa lata para casa. Por quê? Essas bactérias aqui especificamente, as bactérias que causam botulismo, elas são bactérias que conseguem se desenvolver em um ambiente onde a disponibilidade de oxigênio é basicamente zero. Então, o que significa dizer? Que elas podem estar fermentando aquela matéria orgânica do alimento e, obviamente, produzindo toxinas que levam o indivíduo que ingeriu aquele alimento a desenvolver quadros clínicos graves e, em algumas situações, inclusive, indo ao óbito, indo à morte. Então, cuidado com isso. Chegou lá no supermercado, na gôndola, lá na prateleira, pegou lá um enlatado, está estufado, provavelmente é um indício de que existe fermentação ali. Se há fermentação, é óbvio que há um agente fermentador, que no caso pode ser uma bactéria, e aí, obviamente, o alimento está contaminado. Então, não consuma esse alimento. Legal? Então, no caso do botulismo, tem uma outra coisa também interessante. Você ouviu dizer que fulano de tal
foi a uma clínica de estética, tá? E ali a dermatologia, por exemplo, a dermatóloga fez o quê? Ela aplicou a toxina botulínica, por exemplo, aqui na face para manter a musculatura retesada, né? Contraída, e aí diminuir as expressões faciais. Então, à medida que você vai ficando um pouquinho mais velho, né? Essas rugas vão aparecendo. Aí o pessoal que se preocupa muito com isso faz o quê? Aplica a toxina botulínica, ela impede a transmissão do impulso nervoso, ela dificulta a transmissão do impulso nervoso do neurônio para o músculo e, consequentemente, a musculatura fica retesada lá, tá? Não consegue obedecer os comandos normais do sistema nervoso. Então, o que significa dizer? Fica tudo esticado assim, ó. Beleza? Então, cuidado com isso aqui. Essa toxina botulínica, que é utilizada nessas clínicas de estética, obviamente é a toxina retirada lá da bactéria que causa o botulismo. Só que, obviamente, ela está em concentrações bem inferiores àquelas que são encontradas, por exemplo, no alimento contaminado. Legal? Então, muito cuidado com isso. Cólera. Sempre aparecem surtos de cólera após enchentes. Já viu isso aí? Você está assistindo lá o jornal, aí olha, enchente, surto de cólera na cidade tal, porque aconteceu lá uma enchente. Então, cuidado com isso. Libera uma enterotoxina. Rogério, desenrola isso para mim, ó. Enterointestino. Tá? Uma toxina que ataca lá o intestino. Obviamente, isso vai causar o quê? Diarreia. Aí a pergunta é, diarreia mata? Mata. É a principal causa de mortalidade infantil no mundo, por incrível que pareça. Então, cuidado, tá? Cuidado. Alimento e água contaminados. Disenteria bacilar. Existem várias bactérias relacionadas com isso. A Shigella, por exemplo, tá? E a febre tifoide, que também está relacionada com água e alimentos contaminados. Então, preste atenção. Você sabe que o agente causador dessas patologias são bactérias, legal? É bactéria. Segundo, que elas são veiculadas pela água e alimentos contaminados, show de bola, legal. E se são veiculadas por água e alimentos contaminados, você já tem uma ideia de como se dará a prevenção. Preste atenção aqui, desenrola isso comigo. Saneamento básico, importantíssimo, legal? Tratar os alimentos, ok? Tratar o quê? A água que você vai consumir, óbvio, e tratar o paciente, legal? Aí, eu estou fazendo aqui uma observação importante. Eu falei aqui da febre maculosa. Febre maculosa não está relacionada com isso aqui. Por que eu estou colocando aqui? Ah, porque eu estou me confundindo, professor. Eu me confundo, né? Febre maculosa eu confundo com febre tifoide. Cuidado, febre tifoide está relacionada com água e alimentos contaminados. Febre maculosa está relacionada com carrapato estrela, tá? Em muitos lugares chamado de carrapato estrela. Então, peraí, como medida preventiva, eu tenho que ter cuidado, tá? Porque a ideia da água e do alimento, em tese, não influenciam aqui. Mas eu tenho que ter cuidado com saneamento em que sentido? Para não atrair ratos, para não atrair o carrapato, né? Que obviamente é um parasita, por exemplo, do rato, e consequentemente o carrapato traria a bactéria que causa a doença. Tá? Então o saneamento básico aqui não entra no sentido de água e alimentos contaminados, entra no sentido de atrair o agente, por exemplo, o acúmulo de lixo atrai o agente, que no caso é o rato pode trazer o carrapato e obviamente o carrapato pode trazer a bactéria. Então não confunda uma coisa com a outra. E aí, como medida preventiva também, além de você armazenar o lixo, tratar o lixo e tal, é a história de você eliminar o rato e, obviamente, eliminar o carrapato. Agora, cuidado, hein? Aquela história de matar o carrapato na unha é perigoso, porque você pode, obviamente, ao eliminar ali o carrapato,
fazer com que a parte interna dele que contém a bactéria te contamine. Então, não faça isso, beleza? Então, não confunda febre maculosa com febre tifoide. Legal? Desenrolou aí, gente? Grande abraço, até a próxima.